fazer esse experimento para mostrar que o comportamento e o medo dos seres humanos podem ser condicionados e completamente construídos. Mas o problema maior desse experimento foi que o Watson usou nada mais nada menos do que um bebê, galera, como cobaia. E para poder então moldar os seus comportamentos e suas características, ele realizou vários experimentos com essa criança. Ele tentou implantar medo e vários outros sentimentos no bebê, e isso acabou gerando uma grande polêmica na época. E até hoje muitos especialistas afirmam que o que ele fez não foi nada ético. Então agora, galera, vamos conhecer o que foi que aconteceu nesse experimento. Mas antes de conhecer esse experimento, você precisa clicar no primeiro link da descrição. Clique agora, galera, senão o experimento irá acontecer com você. Brincadeira. É um link misterioso de um produto novo que está saindo aí, um produto do Você Sabia. Então se você quer saber mais, ficou interessado, clique agora no primeiro link. Cadastre-se, não perca essa oportunidade, pois será para poucos. O experimento. Você acha que um ser humano pode ser moldado? Que através de experimento as suas características podem ser alteradas? Em 1919, o psicólogo chamado John Watson queria provar que era possível moldar os seres humanos através de vários testes e coisas bizarras. Esse psicólogo acreditava que era possível mudar o comportamento dos seres humanos, podendo assim mudar completamente a personalidade de uma pessoa. Ele afirmava que qualquer bebê saudável escolhido aleatoriamente podia ser treinado para virar especialista em certas áreas. Independente dos dons ou da genética que o bebê tinha. Se ele fosse treinado ou se realizasse os testes certos, ele poderia ser um médico, um artista, um advogado, um ladrão, um piloto, um jogador de futebol, qualquer coisa do tipo. E isso, como já falamos, aconteceria independente das habilidades da criança, tendências ou vocações que supostamente nasceu tendo. Então, para poder comprovar a sua teoria de que o ser humano poderia ser moldado, ele decidiu testar um bebê, aplicando assim uma fobia naquela pobre criança. E para quem não sabe, é o medo exagerado em cima de alguma coisa. E é por isso que esse experimento foi tão mal visto. Mas mesmo assim, o Watson não queria saber e queria comprovar se seu experimento iria dar certo ou não. E foi exatamente isso em que Watson e sua aluna fizeram. Eles colocaram em prática o estudo de condicionamento clássico em um ser humano, só que realizado em um bebê. O experimento aconteceu em 1920, no Hospital Universitário John Hopkins, que fica lá nos Estados Unidos. A princípio, Watson queria testar as reações a estímulos que causassem medo nos seres humanos. Eles então iriam fazer com que a cobaia passasse por vários testes, por várias situações diferentes. Situações envolvendo barulhos, imagens bizarras, coisas que poderiam gerar medo naquela pessoa. E a pessoa escolhida, como já falamos, era uma pobre criança. Então, galera, Watson e sua assistente Rainer recrutaram nada mais nada menos do que um bebê de 9 meses de idade. E durante todo o experimento, o bebê foi chamado de Albert. Eles então expuseram a criança a uma série de testes e situações bizarras que nenhuma criança deveria passar. Além de todos os barulhos e coisas que dão medo, a criança também foi exposta a alguns animais, como por exemplo um rato, um coelho, um macaco, objetos estranhos como máscaras e até mesmo um jornal pegando fogo. Tudo isso para ver qual seria a reação do pequeno Albert. Saber assim se eles iriam conseguir condicionar algum medo na criança. No final da primeira fase então, dos primeiros testes realizados, foi comprovado que o medo só se manifestava na criança quando o Albert escutava sons fortes. Tirando isso, ele não teve nenhum medo diante dos animais, ou até mesmo na frente do fogo. Mas mesmo assim, galera, essa ainda era a primeira fase, para conhecer a criança e descobrir quais eram os medos nativos dele. Então, depois de descobrir isso, a segunda fase começou, onde agora o objetivo era introduzir um outro medo através de um condicionamento. Em outras palavras, galera, criar um outro medo naquele pobre bebê. Então, na segunda fase, Watson colocou um rato branco e peludo na frente do bebê. E junto com o rato, Watson também decidiu fazer um barulho estranho, batendo um cano de metal com um martelo. Isso fez um barulho muito alto e estridente, que fez o pequeno bebê começar a chorar. E depois de repetir esse procedimento várias vezes, rato peludo, barulho alto, isso acabou fazendo com que o bebê ficasse com medo do rato peludo. Mas tudo por causa do barulho alto, que era algo que o bebê já tinha medo. Ou seja, o bebê foi condicionado com um som alto, que já era algo que dava medo nele, a sentir medo pelo objeto que estava na sua frente, que no caso
caso era o rato, que no teste anterior ele nem tinha medo. Poderia ser qualquer coisa, galera. Poderia ser uma lâmpada, por exemplo. Como o garoto tinha medo de barulho alto, se aquele barulho alto fosse acompanhado de qualquer objeto, logo naquele teste o bebê também teria medo daquele outro objeto. Tudo por causa do barulho. Vocês entenderam, né? E depois então de fazer essa segunda etapa várias vezes, era só mostrar o rato peludo branco, sem o som, que o bebê iria ficar com medo mesmo assim, deixando assim a criança com 2 medos ao invés de 1. E galera, olha que desumano. Assim que a criança enxergasse um rato ali na frente dela, ela na hora começava a chorar de pânico e tentava fugir de qualquer maneira. Imagina isso acontecendo com um bebê de 9 meses. Mas calma que o teste não parou por aí. O estudo, galera, foi refeito e refeito várias e várias vezes. A princípio, o garoto tinha apenas medo de som alto. Depois ele começou a ter medo do rato branco por causa do som alto que acompanhava o rato branco. E depois o medo do rato branco ficou tão grande que qualquer objeto que fosse peludo e branco, pronto, já assustava o pobre garoto. Podia ser qualquer coisa, galera. Podia ser uma bolsa que nem se mexia, que nem estava viva. Só de parecer com um rato já era suficiente para assustar o garoto. Então, a partir desse momento, ele começou a ter medo de ratos, cachorros, coelhos, de uma bolsa, de um casaco de pele e até mesmo, galera, uma máscara do Papai Noel, por causa da barba branca, né? Mesmo sendo uma máscara totalmente diferente do rato, quando os pesquisadores obrigaram o garoto a tocar na máscara, ele começou a ter um ataque de choro, com muito medo daquela barba da máscara do Papai Noel. Ou seja, galera, o teste comprovou que a criança não tinha medo algum no início, né? Apenas medo do barulho alto, mas acabou sendo condicionada a sentir medo de qualquer coisa que tinha referência àquele rato branco, que foi colocado para assustar a criança junto com o seu medo principal, que era, no caso, o barulho alto. Com isso, então, Watson conseguiu demonstrar como as emoções e o medo poderiam ser induzidas por alguma coisa. O experimento durou quase 1 ano, e durante todo esse tempo de 1 ano, o pequeno Albert foi submetido a vários testes, todos dessa forma, galera, induzindo o medo na criança. E no final do experimento, o bebê tinha passado de uma criança muito tranquila para uma criança em um estado de ansiedade contínua, desencadeando assim um medo na criança de várias coisas que não fazem o menor sentido. E galera, olha que estranho, na última parte do experimento, quase no final, a ideia de Watson era tentar reverter tudo isso que foi feito, pois como aquele medo foi condicionado, foi imposto, né, foi colocado na criança sem necessidade alguma, ele então pensou que poderia retirar aquele medo da mesma forma, porque aquele medo não estava nativo na criança. Mas infelizmente não conseguiu. Deve ter criado um trauma na criança, né? E somente a criança para conseguir tirar esse trauma dela. E de fato, o Watson não conseguiu reverter os medos do bebê. E depois então que esse teste acabou, depois de 1 ano em que o Watson estava realizando esses testes, a universidade finalmente expulsou o Watson pelo seu polêmico e controverso experimento. Com um bebê de 9 meses. E o bebê, o que aconteceu com ele? Ele teve uma vida normal ou por causa do experimento viveu totalmente perturbado? O experimento, galera, foi feito lá em 1920. E durante vários anos, algumas pessoas tentaram localizar a criança para poder saber como ela estava nos atuais dias. Mas todos os documentos desse bebê que o conectavam com Watson foram queimados por ele mesmo. Provavelmente para queimar e acabar com qualquer prova desse experimento. E mesmo que o verdadeiro nome de Albert, da criança, ainda continua sendo um mistério, algumas coisas sobre ele foram descobertas. Em alguns relatórios que foram encontrados do experimento, diziam que a mãe do garoto foi uma enfermeira que teve o bebê dentro do próprio hospital onde o experimento foi realizado. Então, para poder descobrir que garoto era aquele, um pesquisador cruzou umas possíveis datas de nascimento e acabou chegando numa... Ah não, mano. Tô pagando. O Globoplay evoluiu e agora tem tudo que o Globoplay Deixa o like e comprar outro prêmio. tem, mas o melhor conteúdo de humor da TV por assinatura ao vivo. É programa e play que não acabam mais. Assine o Globoplay, mais canais ao vivo. ou chegando numa certa criança. De acordo ali com todas as informações e investigações, tudo indicava que a mãe desse bebê era uma mulher chamada Pearl Barger, uma enfermeira que trabalhava no mesmo hospital onde o experimento foi feito. Pois algumas documentações mostravam que essa mulher teve 3 filhos, e um deles foi entregue ao hospital em 1919. 9 meses antes do experimento acontecer. O nome dessa criança que foi entregue ao hospital era nada mais nada menos do que William Albert Barger. E no experimento, a criança era conhecida como Albert
B, ou seja, Albert Barger. Mesmo chegando nessas informações, nada foi confirmado, galera, pois muitas informações do tal experimento foram queimadas e dificilmente a verdade irá aparecer. Mas tudo indica que esse William Albert Barger realmente foi o bebê do experimento. Tá, mas aconteceu o que com ele? A gente quer saber, né, o que aconteceu com Albert depois do experimento. Bom, Albert, galera, teria nascido lá em 1919 e faleceu em 2007. Viveu muitos anos. Caraca, quase 100. Ele teve uma vida totalmente longa, feliz e saudável. Mas então não aconteceu nada depois do experimento? Aconteceu sim. Na verdade, ele tinha um certo medo de animais. Não se sabe ao certo se foi de fato aquele teste que gerou esse medo em Albert, mas o que sabemos é que no final ele não tinha uma afinidade muito boa com os animais. Ou seja, galera, mesmo sendo algo totalmente desumano para um bebê, que acabou deixando a criança ao longo da vida com uma certa aversão para animais, o experimento acabou não causando nenhum dano severo. Até porque Albert viveu durante muitos anos, de uma maneira saudável e tranquila. E se a gente voltasse no tempo, né, se a gente tirasse o bebê da mão do cara lá que fez os testes, impedindo que um teste fosse feito com ele, ele poderia levar uma vida totalmente diferente. Ou seja, galera, os testes e os experimentos acabaram causando poucos danos a longo prazo para Albert. E mesmo sendo um experimento controverso e fortemente julgado, esse experimento do pequeno Albert continua sendo um dos mais famosos da história da psicologia. Mas e aí, o que você achou dessa história maluca, galera? Você teria coragem de dar o seu filho para participar de algum teste como esse? Que doideira, hein? Você botaria o seu filho? Nem. Mas ainda bem que no final ele viveu por muito tempo, né? Então se gostou do vídeo de hoje e não deixou o joinha até agora, clica nesse polegar pra cima que está aqui embaixo. Deixa o seu joinha. Aproveita para clicar no link misterioso que está na descrição. Fica tranquilo, nenhum experimento vai acontecer com você. Quer dizer, se você não clicar, talvez aconteça. Brincadeiras à parte. Agora foi. Pagando ainda. Oxi, pausas. Pagando. O link misterioso que se fala tanto. Oxi. Acho que esse aqui. Mostrar mais. Oxe, é livro? Ah, é cadastro agora recebe brindes exclusivos. Não me cadastrar não. Não entendi. Oxe. Deixa eu ver aqui. Bom, galera, o vídeo foi esse. Especial de Halloween. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, falou, fui.